Olá pessoal, tudo bem? Nós chegamos agora no último tópico da ementa da nossa disciplina, onde nós estudaremos as distribuições de probabilidades de variáveis aleatórias discretas. A nossa ementa, ela contempla também as variáveis aleatórias contínuas, como eu falei para vocês lá no início do semestre. Porém, para que nós pudéssemos estudá-las, nós teríamos que ter um conhecimento mais aprofundado sobre o cálculo diferencial integral. Então, nesse momento, nós estudaremos apenas as variáveis aleatórias discretas, ok? Então, vamos entender agora o que são variáveis aleatórias. Seja E um experimento aleatório e S o espaço amostral associado ao experimento. Uma função x que associa a cada elemento S pertencente ao espaço amostral um número real x é denominada variável aleatória. Então, pessoal, nós vamos continuar utilizando aqueles conceitos que nós estudamos dentro de probabilidade. Se eu tenho um experimento aleatório, eu consigo definir o espaço amostral associado, a esse experimento. E dentro desse espaço amostral, eu tenho alguns elementos. Então, se eu tenho uma função que associa cada elemento do meu espaço amostral a um número real x, então eu tenho uma variável aleatória. Vamos ver os exemplos? A letra A, x seria a variável aleatória, número de caras obtidas no lançamento de duas moedas. Então, meu experimento aleatório seria o lançamento de duas moedas. O meu espaço amostral seria formado pelos seguintes elementos: cara-cara, cara-coroa, coroa-cara e coroa-coroa. Lembrando que nós utilizamos a letra C para representar cara e K para representar coroa no lançamento de moedas. Então, nesse caso, a variável x poderá assumir os valores 0, 1 e 2. Mas como assim? O x igual a 0 seria o resultado do evento coroa-coroa, ou seja, onde não vai aparecer nenhuma cara. O x igual a 1 corresponde ao resultado cara-coroa ou coroa-cara, que é onde vai aparecer somente uma cara. E o x igual a 2 corresponde ao resultado cara-cara, onde vai aparecer duas caras. Então, o que nós fizemos? No lançamento de duas moedas, nós definimos o nosso espaço amostral, que é formado por 4 elementos. Então, esses 4 elementos eu associei a uma variável x que assumiu os seguintes valores: 0, 1 e 2. Então, como que eu vou interpretar isso? O 0 está relacionado com aqueles elementos onde não vai aparecer nenhuma cara. O x igual a 1 está relacionado com os elementos onde aparece uma cara só. E o x igual a 2 está relacionado aos elementos onde aparecem duas caras, ok? A letra B, a nossa variável aleatória agora seria o número de clientes que entram em um supermercado entre 10 horas e meio-dia, com valores 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Ou seja, nesse intervalo de tempo, pode não entrar nenhum cliente, pode entrar 1, 2, 3 e assim por diante. E a letra C, a nossa variável aleatória, seria a altura dos alunos entre 1,60 m e 1,70 m. Então, eu também consigo definir qual vai ser, quais serão os valores da minha variável x pela altura, então, desses alunos, ok? Variável aleatória discreta. Seja x uma variável aleatória. Se o número de valores possíveis de x for finito ou infinito numerável, denominaremos x de variável aleatória discreta. Foi o que aconteceu nos exemplos anteriores. Lá no lançamento de duas moedas, a nossa variável x assumiu os valores 0, 1 e 2, ou seja, nós tivemos valores finitos. Lá no exemplo do supermercado, a mesma coisa. Como nós definimos um intervalo de tempo, nós teremos também uma variável aleatória finita.
E na altura também dos alunos, nós definimos de 1,60 a 1,70, nós também teremos um valor finito para o x. Então, aqueles 3 exemplos são exemplos de variáveis aleatórias discretas. Função de probabilidade. Seja x uma variável aleatória discreta, sejam x1, x2, x3, x4 e assim por diante, seus possíveis valores. A cada resultado xi, associaremos um número p de xi, que é igual a probabilidade de x, que é igual a xi, denominado probabilidade de xi, tal que, letra A probabilidade de xi sempre tem que ser maior ou igual a zero para todos os valores de xi, ou seja, não existe probabilidade negativa, tá? E a letra B, o somatório das probabilidades de xi sempre tem que ser igual a 1, né? Lembrando que o xi ele começa no 1 e vai até o infinito, tá? Então, quando nós formos montar uma função de probabilidade, nós temos que se atentar para essas duas observações. A probabilidade de uma variável aleatória xi sempre tem que ser maior ou igual a zero, e a soma dessas probabilidades vai ser sempre igual a 1, tá bom? Vocês vão entender melhor isso nos exemplos posteriores. Função de probabilidade. Essa função é denominada função de probabilidade da variável aleatória x. A distribuição de probabilidade de x é dada pelos pares xi e por sua probabilidade, sendo i igual a 1, 2 e assim por diante, e poderá ser expressa por uma tabela, gráfico ou fórmula. Na verdade, aqui nós vamos trabalhar somente com tabela e gráfico, tá, pessoal? Por que não a fórmula? Porque cada exercício envolvendo, né, uma variável aleatória discreta, ela tem uma fórmula diferente. Então, nós não vamos fazer isso, nós vamos fazer somente a representação da função de probabilidade pela tabela e pelo gráfico, mas até pela tabela, tá? No primeiro exemplo eu vou mostrar para vocês o gráfico, mas depois a gente vai representar somente pela tabela, tá bom? Então, nos próximos vídeos agora nós veremos os exemplos, ok?